Então o Ayatollah tem que ser um herdeiro físico se ele for xiita. Agora, o Irã é formado por muçulmanos xiitas. Aliás, nem sempre foi assim. Enquanto o resto do mundo árabe é sunita. Portanto, o Império Otomano era composto em grande parte por muçulmanos sunitas. A Arábia Saudita é sunita. Todos os estados islâmicos que estão no Acordo de Abraão são muçulmanos sunitas. Então não seria legal ter os xiitas também a bordo? Sim, isso é interessante. Martim. Então, quando você fala sobre o 11 de setembro, o Takar teve uma discussão interessante sobre o 11 de setembro, se foi real ou não. Então não vamos entrar nesse assunto, para não mexer nesse vespeiro. A questão é, quem eram aqueles que, supostamente ou literalmente, seja lá como você queira pensar, estavam causando problema? Não foi a Arábia Saudita? Sim. Isso é muçulmano sunita. Isso é sunita. Sim. Mas o pária, o vilão do jogo hoje é o Irã. Isso é xiita. Bom, agora isso levanta uma questão interessante. Sim. Donald Trump diz continuamente que a única razão pela qual ele atacou foi para que o Irã não pudesse ter uma arma nuclear. Mas outras pessoas, como Ted Cruz, defendem uma mudança de regime. Sim, eles querem uma mudança de regime. Por quê? Elaborar regime. Se eles Todos entram no mesmo vagão, então todos podem se tornar parte deste acordo abraânico. Agora, curiosamente, Martim. A religião do Irã costumava ser o zoroastrismo. Ok. Agora, no tempo de Daniel, os persas tinham, é claro, sua religião pagã. E Daniel introduziu a ideia desse Messias que viria, certo? E isso foi adotado mais tarde, e uma mistura da antiga religião persa e pensamentos do livro de Daniel, ou das profecias de Daniel, porque ele era uma pessoa muito influente, foram misturados ali. E o Salvador Tiveria fazia parte disso. E isso era o zoroastrismo. O zoroastrismo, na verdade, deu origem a formas de hinduísmo. Mais tarde, disso surgiu o budismo. Então, muitos dos padrões de pensamento que você encontra nas religiões orientais hoje em dia tinham essa questão de um salvador, Vishu, aquele que tinha os furos nos pés e nas mãos. E a ideia era, sabe, isso veio antes ou depois dos períodos bíblicos. A ideia é que Daniel, na verdade, influenciou esse pensamento por meio do zoroastrismo. Com a Revolução Muçulmana, o zoroastrismo foi basicamente derrubado e a religião muçulmana tomou o seu lugar. Então, a questão era, quem seria o líder? E basicamente foi uma luta interna. Agora, claro, os árabes acreditam que, com Meca, eles são os guardiões. E os outros acreditam que, não, eles é que têm a linhagem de sangue. Então, originalmente, o mundo muçulmano, quando eles assumiram o poder, era orientado para os xiitas e para os sunitas. Mas, com o tempo, o Irã expulsou os muçulmanos sunitas. E eles escaparam do Irã e fugiram para a Turquia, por exemplo, ou para qualquer outro estado árabe. E assim, hoje, mais de 90% do que resta no Irã é xiita. Ok. Agora, se xiitas e sunitas conseguirem se reconciliar politicamente, o que é algo muito difícil. Sim. Por que a religião? Sim. E se eles conseguirem ser incluídos nos acordos de Abraão?
Isso seria um grande marco, digno de um prêmio Nobel para Donald Trump. Não acha? Com certeza. Certo. Martin. O que eles têm em comum? Eles não traçam sua ancestralidade até Jesus. Não. Por que isso cria uma divisão entre as religiões? Certo. Um diz que Jesus é o principal, o outro diz que não. Maomé é o principal. Então os cristãos não aceitam Maomé e os muçulmanos não aceitam Jesus Cristo como fundador. A única maneira de resolver a questão é: vamos voltar ainda mais na história e tornar isso abraâmico. Abraâmico. Aí podemos dizer, bem, Jesus vem da linhagem abraâmica por meio de Isaque e Jacó. E o Islã diz, não, nós viemos da linhagem abraâmica por meio de Ismael. E os cristãos seguem a linhagem que Jesus seguiu e dizem, tudo bem, isso levou a Jesus Cristo. Então vamos chamá-lo de acordo abraâmico. Martim, você percebe que o acordo abraâmico exclui Jesus Cristo? Claro, sim. Por que com Jesus e com o islamismo? Ele é completamente excluído. Mas há um agrupamento de 3. Islamismo, judaísmo e cristianismo católico, se assim posso dizer. Agora, Martim, quem será o principal chefão dessa aliança? O Papa. O Papa. Sim. Todos os líderes já não fizeram acordos com o Papa? Eles assinaram documentos de fraternidade? Sim, com o Papa. Então ele é meio que um membro igual, mas um pouco mais igual que os outros. Certo. Isso não significa que eles precisam ter um acordo onde aceitam essa situação? Sim. Agora o catolicismo romano acredita na expiação? Não. Ele nega a expiação. Ele nega que você é salvo pelo sangue do Cordeiro. Você é salvo pelas obras de Cristo e dos santos. Você não é salvo pelo sangue do Cordeiro. Ele morreu como um exemplo de obediência perfeita, mas não por você. É por isso que você ainda precisa pagar pelos seus próprios pecados no purgatório. Já dissemos isso 1000 vezes, e toda a doutrina do purgatório e do tesouro de méritos é uma invenção. Doutrina que você não encontra em lugar nenhum nas Escrituras, mas que é teologia católica. É uma negação da expiação. Certo. Bom, então eles negam a expiação. O Islã nega isso? Não, com certeza, definitivamente. Eles chamam isso de doutrina falsa, chamam de anátema. A religião judaica nega que Jesus é aquele que morreu pelos seus pecados? Sim, completamente. Então, as 3 religiões do acordo abraâmico negam todas a expiação. Portanto, elas negam o Evangelho. Portanto, é um acordo do anticristo, porque nega a expiação de Cristo. É um acordo anticristo. Eu não sei se Donald Trump tem consciência disso, de que ele quer um prêmio Nobel da Paz por um acordo anticristo. Fico me perguntando se ele sabe. Não sei se ele sabe disso. Mas essa é a questão. Se você puder uni-los sob essa união trinitária, em outras palavras, você quebrará o poder dos xiitas e os forçará a se tornarem parte de um grupo maior. E então fazer parte do acordo abraâmico com o presidente. Se o conselho é o papado, então você está prestando homenagem ao papado. Certo, é isso. Ok, agora, Martim, isso é muito interessante. Então, isso é uma realidade que está acontecendo lá? É irrelevante se é uma guerra real, se é uma guerra falsa,
se é realmente uma retaliação por atividade atômica, ou se não é, isso é irrelevante. A questão é, qual será o resultado? Para onde isso está indo? E isso afeta a questão do que o rei do norte, o papado, está fazendo, e a besta que sobe da terra, a América protestante. O que eles estão fazendo? Os Estados Unidos estão envolvidos em tudo isso? Sim, com certeza. A Bíblia não diz que ela imporá a marca da besta? Sim, ela fará o que for mandado, em nome da primeira besta. Agora, um acordo abraâmico não ajudaria o papado a garantir que tudo que ele decretasse se tornasse universal, desde que não estivesse diretamente ligado a Cristo? Claro que sim. Quero dizer, isso abrirá o caminho também para a legislação da marca da besta. Ok, então vamos terminar de ler o que está escrito ali, porque é isso mesmo que está escrito. Os acordos são uma série de acordos assinados entre várias nações da Liga Árabe e Israel que foram negociados pelos Estados Unidos. Neste momento, isso exclui o Irã? Sim. Não. Você quer dizer, no sim, o Irã ainda não faz parte disso. Não seria legal se fizesse parte disso? Curso. Temos que tirá-los de lá. Esta é uma guerra sobre Jesus e Israel, ou é uma guerra para colocá-los a bordo? É por isso que, como eu disse, a maioria dessas pessoas diz que deve ser uma mudança de regime para convencê-las a participar. Eles querem paz. A única maneira de obter paz é fazê-los participar. Ok. Então as nações da Liga Árabe e Israel assinaram este acordo, negociado pelos Estados Unidos. Deve ter sido com a permissão do papado, porque faz parte dele. Eu serei colocado. Deve ter sido com a permissão das nações islâmicas. Agora, ainda há uma pendente. Então, isso foi em 2020, com o objetivo de normalizar as relações entre eles, para diminuir as tensões no Oriente Médio. Chegaram até a circular rumores, alguns anos atrás, de que a Arábia Saudita e o Irã realmente entrariam em guerra. Mas isso não aconteceu. Então, sabe, não é bom que os Estados Unidos estejam ajudando agora e Israel esteja ajudando lá? Porque depois de tudo isso, agora está tudo tranquilo. Sim. E por que ele disse, vai ficar, e todo mundo estava gritando, a Terceira Guerra Mundial começou. Sim. Mas isso mostra que tem algo acontecendo aqui. Tem algo estranho acontecendo aqui. Então, mesmo que eles estabeleçam seu Império ao estilo otomano novamente e a Turquia desempenha um papel importante, isso só vai trazer aquele acordo para uma situação de realidade. Só isso. É só isso que vai acontecer. Então vamos dar mais um passo adiante e falar um pouco sobre algumas dessas questões. Aqui está uma questão muito interessante para a qual vamos voltar. Para o que está realmente acontecendo nos Estados Unidos, e vamos tirar o foco do Oriente Médio. Por que os críticos acreditam que a grande vitória de Trump na Suprema Corte é assustadora? Passo em direção ao autoritarismo? Martino quadro bíblico, essa revelação, capítulo 13, pinta essa entidade, essa besta, esse poder político, que é um poder político cristão, que tem influência para ditar ao mundo inteiro, deve ditar a moralidade cristã. Certo? Sim. Isso é um problema em termos da Constituição. Sim. E o mundo secular se opõe a isso. Agora, nossa opinião é que o Rei do Sul não é o islamismo,
Porque ele não pode ser o rei do norte e o rei do sul ou algo entre os dois ao mesmo tempo. Mas o rei do sul é a mentalidade egípcia de quem é o Senhor? Que eu deveria obedecer à sua voz. Sim, a mentalidade do faraó. Correto. E comunismo? É secularismo. É livrar-se de Deus de todas as esferas da vida. Essa é a filosofia do rei do sul, que o rei do norte, a Igreja Católica, com seus parceiros, como veremos, tentará derrubar. Então, a guerra que a Bíblia fala entre norte e sul é a mentalidade cristã, em oposição à mentalidade secular. É disso que se trata. Agora, esse medo de que o poder da presidência se torne tão grande a ponto de legislar acima da Constituição está se tornando realidade. Então vamos ler o que os críticos realmente estão dizendo por lá. Por uma maioria de 6-3, a mais alta corte do país decidiu que juízes federais têm extrapolado sua autoridade ao bloquear ou suspender as ordens executivas emitidas pelo presidente. Então, a Suprema Corte está dando mais poder a ele? Muito mais. Nos últimos meses, uma série de ações presidenciais de Trump foram bloqueadas por liminares emitidas por juízes federais de primeira instância. Então, esses juízes federais, rotulados pelo presidente como lunáticos radicais de esquerda, filosofia do Rei do Sul, já decidiram sobre vários casos individuais, a maioria envolvendo imigração. Não importa do que se trata. A questão é: ele vai conseguir esse poder? Eles aplicaram suas decisões como liminares de abrangência nacional, bloqueando assim a política do governo Trump. E isso não é só sobre imigração. Tem a ver com movimentos anti-Israel e, você sabe, atividades antissemitas. Ele está lutando contra as universidades que têm essa mentalidade secular. Ele está lutando contra os votos. Ele está lutando contra políticas. Está lutando contra o transgenerismo no esporte. Há toda uma infinidade de questões de natureza secular. Na verdade, Rei do Sul. Natureza que ele está sobrepujando. Ele veio com tudo isso, exatamente como a Bíblia disse, e ele simplesmente empurrou. Não foi um empurrão nos últimos 4 anos contra isso? Absolutamente. Antes de Trump, era o Rei do Sul. O secularismo que estava acabando com o poder religioso. Estava pressionando o Rei do Norte. Tirando o poder do Rei do Norte. E agora, com Trump, ele está reagindo e destruindo essa mentalidade. E ele está usando a economia para fazer isso. E a Bíblia disse que ele usará os navios. Os navios de Kitim, essa é a economia. Então, Universidade Harvard, se vocês não colaborarem e pararem de lutar contra os conceitos religiosos que prezamos, como disse Ted Cruz, tiraremos bilhões de seu financiamento. E você pode embaralhar. E agora vejo, Martin, que uma universidade após a outra está capitulando. Sim. Em Los Angeles. Ele é enviado para o exército. Então ele também usa o militar. Militar também. E ele disse que faria isso. Então ele está destruindo essa mentalidade. Enquanto ele faz isso na América, está dando um exemplo para a Europa e tem dito isso com todas as palavras. Portanto, a guerra é para acabar com o secularismo, para que o Rei do Norte possa restabelecer seu reino aqui na Terra. De natureza religiosa. Eles já fecharam um acordo no Oriente Médio. Já são entidades religiosas que governam lá. É o mundo cristão que agora precisa de uma estrutura semelhante.
Se olharmos apenas para quando ele foi para a OTAN, Sim, recentemente eles ficaram maravilhados. até o chamava de papai. Eles o chamavam de papai. Então ele está usando o seu poder militar. Ele está usando o seu poder religioso. Ele criou organizações dentro da Casa Branca para propagar agendas religiosas. E para fazer isso, ele tem que superar a mentalidade secularista do Rei do Sul. É isso que ele está fazendo. E a Suprema Corte? Qual é a principal religião que está representada lá? Católico. Católico. O que ele está fazendo? Está dando poder a ele. É aqui que a profecia deve ser revelada. É aqui que nossa atenção deve estar. Então, em termos simples, diz que esta decisão de uma Suprema Corte favorece juízes conservadores. Vamos reformular isso. Juízes católicos. Juízes católicos conservadores, que estarão mais voltados para o período pré-Vaticano II. Correto. Libera o presidente para prosseguir com sua agenda, com menos oposição dos tribunais. Este é um dia tão importante, disse o presidente, que devolve o poder ao povo. Não, ele devolve o poder ao papado que deveria tê-lo. Incluindo o Congresso, incluindo a presidência, e isso só tira o poder ruim dos juízes. É preciso um poder ruim, um poder doentio, um poder injusto. Você consegue ver os adjetivos que ele está usando? Existe uma guerra contra o secularismo? Muito claramente. E eles estão tentando estabelecer um reino? Com certeza. Eles são dominionistas? Ah, eles são milenaristas? Sim. Vamos falar disso em um momento, porque isso é muito importante. E precisamos olhar para o reino de Deus, certo? Sim. Para poder entender isso. Porque se a sua mentalidade é de que haverá um reino na terra antes de Jesus voltar, então você vai acabar se envolvendo em tudo isso. Você vai acabar se envolvendo nisso. Então, vamos deixar isso bem claro. O que quer que aconteça lá é uma tentativa de promover uma unidade religiosa, com o papado como presidente. Isso se chama acordo abraâmico. Sunitas e xiitas precisam estar todos juntos. E se você desse algumas mentalidades à ideia de que elas são terroristas? Na verdade, você pode mudar da Arábia Saudita, 11 de setembro, para o Irã, se você quiser. E quem não estiver jogando bola é o alvo do dia. Olhe para o interruptor. Agora eles na Arábia Saudita receberam Trump com bomba e... Não houve um grande acordo econômico entre eles? O que é isso? 3 trilhões de dólares. Houve um acordo enorme, certo? E, enquanto tudo isso está acontecendo, isso não afeta só o Oriente Médio porque afeta o oleoduto, então afeta a China. E a China está sentindo a pressão. E a Rússia está sentindo a pressão do outro lado com a questão da Ucrânia. Martim, todos eles vão embarcar e vão gritar: paz, paz. Paz e segurança. A paz vai se desfazer em algum momento e haverá caos. Sabemos disso pelas Escrituras. Mas haverá. Mas, no momento, o que eles estão buscando é paz. Agora, vamos olhar para o reino de Deus. Se formos a João 18, versículo 36, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Essa é uma afirmação muito básica. É a base sobre a qual todo esse argumento deve ser construído. sim, Você não concorda com isso? concordo 100%. É disso que se trata. Essa é a base. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
Então meus servos lutariam para que eu não fosse entregue a Jesus, mas agora meu reino não é daqui. Ok, portanto, seu reino não é deste mundo, é outro tipo de reino. Agora, Jesus tentou estabelecer um reino? Sim. Eles ficaram chateados por não terem conquistado o reino? Muito, muito chateado. Eles tinham a mentalidade de que o reino deveria ser estabelecido aqui? Com certeza fizeram. Esses, Discípulos também. quem iria governar aquele reino? Bem, se esse fosse o plano de Jesus, então ele teria sido rei e eles teriam governado com ele na terra. Então todos eles teriam sido os chefões do seu gabinete. Mas então ele teria que expulsar os romanos e estabelecer um reino terrestre e castigar qualquer um que não concordasse com ele. Certo. Então, para provar que não era isso, ele não está lá, ele está no céu. Ok, agora A igreja é assim, agora. ele não queria criar esse tipo de reino. Então o que fizeram com ele? Matou-o e livrou-se dele. Eles se livraram dele. Tudo bem. Portanto, seu reino não é deste mundo. E se fosse, seus servos lutariam. Um dos seus próprios discípulos era um fanático. Sim, querendo estabelecer esse reino. E ele disse: não, não vai ser assim. Agora, em Lucas 16, versículo 16, lemos: a lei e os profetas. Essa é a Bíblia sem o Novo Testamento, certo? A lei e os profetas vigoraram até João. Esse João é João Batista. Então, a lei e os profetas, a Bíblia e tudo o que ela implicava e ensinava esteve em vigor até João Batista. A partir desse momento, o reino de Deus é anunciado, ou seja, o Messias sobre quem se escreveu na Torá e por todos os profetas havia vindo a esta terra. E agora o seu reino era anunciado. Ele foi estabelecido? Não, ele foi anunciado sim, e todo homem se esforça para entrar nele. Sim, você pode entrar ou pode decidir ficar de fora. Certo. Martim, vamos esclarecer isso. Então, tudo o que estava escrito nas Escrituras, na Torá, nos 5 primeiros livros de Moisés, e tudo o que os profetas testemunharam, isso era de absoluta relevância até o tempo de João. Então alguma coisa deve ter mudado. O Messias veio. Mas ele não veio de acordo com o conceito deles. Ele disse que o reino está próximo. Ah, Não chegou. não, então. Eles não conseguiram lidar com ele. Então era melhor que ele morresse do que a ideia que eles tinham do reino acabasse. É melhor que um homem morra pelo bem do reino do que o reino inteiro seja destruído por causa de um homem. Então livre-se dele. Assim, desde o tempo de João Batista, que foi o arauto de Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá está ele, é ele. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado, e as pessoas estão se esforçando para alcançá-lo. Sim. Então, de acordo com isso, Martim, desde quando esse reino existe aqui na Terra? Desde Jesus, desde o tempo de Jesus, desde o tempo de João Batista. É um reino físico onde você tem soldados e entidades políticas impondo sua vontade? Não. Não, é um reino espiritual. É um... Espiritual porque, disse ele, caso contrário, meus servos lutariam, mas eles não estão brigando. Não. Ele disse: guarde sua espada. O que você está fazendo? Por que você está cortando essa orelha? Por que você quer forçar a questão? Certo. É um reino de escolhas. Ah, isso é muito importante. É um reino de... Escolha. É por isso que você é pressionado a isso. Você deve tomar uma decisão cognitiva de que quer fazer parte disso. Então você só pode fazer parte disso pela fé. Não forçado. Você não pode ir a um país para fazer parte dele.
Ninguém pode forçar você. Eu não posso ir para os Estados Unidos e dizer: ok, vejo que vocês estão estabelecendo o reino. Eu vou morar aqui agora. Não, você não pode fazer isso. Não, é um reino espiritual. E mesmo que as leis de Deus sejam aplicadas do mundo todo, isso ainda não te coloca dentro do reino dele. Agora, isso é Lucas 16. Os discípulos entenderam isso? Não, Jesus entendeu isso? não, de jeito nenhum. Não. Vamos para depois da ressurreição. Vamos para a ascensão, certo? Esse é o título na King James. O título na Bíblia King James diz ascensão. Está em Atos, capítulo 1. Então, quando eles se reuniram, perguntaram a ele. Isso é depois da ressurreição. Na verdade, é aqui que Jesus vai para o céu de forma permanente. São 40 dias. Após sua ressurreição. Perguntaram-lhe ali, dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino de Israel? Então ele ainda não entendeu. Ele não entendeu. Ainda não. Porque antes era dito que o reino está aqui e as pessoas pressionam. Mas esperam. Não viram. Eles ainda não veem isso muito bem. Já ouvimos isso antes. Ok, vamos continuar.